3 cadeiras vazias no refeitório, 3 celas impecavelmente arrumadas, 3 rosas vermelhas sobre o altar. Em 1997, 3 freiras desapareceram sem deixar rastros do convento Santa Cecília. 8 anos depois, um jovem padre faz uma descoberta que revela que o verdadeiro mistério começou 2 séculos antes. Uma conspiração centenária está prestes a ser exposta. Assista à história completa no nosso canal. O outono de 1997 chegou com uma quietude enganosa ao convento Santa Cecília, nas montanhas do interior de Minas Gerais. As folhas secas dançavam no ar como sussurros antigos, enquanto a névoa da manhã abraçava os muros centenários daquele lugar de devoção. O sino da pequena capela batia 6 vezes, como fazia há quase 2 séculos, chamando as irmãs para as primeiras orações do dia. A irmã Teresa, aos 63 anos, foi a primeira a notar o silêncio incomum. 3 cadeiras vazias no refeitório de pedra, 3 breviários fechados na estante de madeira escura, 3 celas impecavelmente arrumadas, como se suas ocupantes tivessem simplesmente evaporado na noite anterior. As irmãs Maria Luísa, Helena e Conceição haviam desaparecido sem deixar qualquer rastro. O hábito dobrado sobre a cama, as sandálias alinhadas sob a janela e um terço abandonado sobre a Bíblia. A rotina sagrada do convento, regida pela mesma disciplina monástica há gerações, parecia ter sido interrompida por algo inexplicável. Elas eram as mais dedicadas entre nós. Recordaria anos depois a irmã Teresa, seus olhos perdidos entre memórias e dúvidas. Naquela manhã senti como se as paredes do convento guardassem um segredo que nenhuma oração conseguiria revelar. O que ninguém poderia prever é que aquele desaparecimento se tornaria apenas o início de um mistério que atravessaria anos de silêncio, teorias e buscas infrutíferas. Mas algo muito mais profundo estava escondido entre aqueles muros sagrados, algo que só viria à luz 8 anos depois, quando o novo padre da paróquia local faria uma descoberta que mudaria para sempre a história daquele pacato convento. As 3 freiras desaparecidas compartilhavam a mesma vocação, mas suas histórias eram distintas como as estações do ano. A irmã Maria Luísa, a mais velha entre elas com 58 anos, havia entrado para o convento ainda adolescente. Filha de uma família tradicional de fazendeiros da região, abandonou uma vida de privilégios para dedicar-se a Deus. Seu trabalho na biblioteca do convento era metódico e apaixonado, catalogando e preservando manuscritos religiosos que datavam do período colonial. Maria Luísa conhecia cada livro daquela biblioteca como se fosse uma extensão de sua alma. Relembra Dona Aparecida, costureira que visitava o convento mensalmente. Quando falava dos manuscritos antigos, seus olhos brilhavam com uma luz que só via em pessoas verdadeiramente apaixonadas pelo que fazem. A irmã Helena, 42 anos, era o oposto de Maria Luísa em temperamento. Antes de tomar os votos aos 30 anos, fora enfermeira em um grande hospital de Belo Horizonte. Sua conversão aconteceu após sobreviver a um grave acidente de carro que matou toda a sua família. No convento, era responsável pela pequena enfermaria e pelo atendimento às comunidades carentes dos arredores. A mais jovem, irmã Conceição, com apenas 26 anos, havia chegado ao convento há menos de 5 anos. Órfã criada pelas freiras desde os 12 anos, era conhecida por sua voz angelical que conduzia o coro durante as missas. Tinha um talento natural para a música e ensinava as crianças da região a tocar piano e violão na pequena escola anexa ao convento. As 3 compartilhavam uma rotina disciplinada que começava às 5 da manhã com orações, seguidas de trabalhos comunitários, momentos de estudo e contemplação, além do atendimento às necessidades da população local. Formavam um trio inseparável, unidas pela fé, mas também por algo mais que poucos conseguiam compreender. Às vezes as via caminhando juntas pelo jardim do convento, conversando em voz baixa. Quando alguém se aproximava, mudavam imediatamente de assunto, comentou o jardineiro Sebastião, que trabalhava no convento há mais de 2 décadas. Não era nada suspeito, sabe? Apenas parecia que compartilhavam um segredo, algo só delas. Ninguém poderia imaginar que aquelas 3 mulheres de vida exemplar e dedicada
estavam prestes a se tornar o centro do maior mistério da história daquela pequena cidade. Um mistério que permaneceria intocado por quase uma década, até que um novo olhar desvendasse o que todos haviam deixado passar. A data de 17 de outubro de 1997 começou como qualquer outro dia no convento Santa Cecília. As irmãs levantaram-se ao primeiro toque do sino, participaram das orações matinais e seguiram para suas atividades rotineiras. Foi um dia de outono particularmente frio, com uma chuva fina que caía desde o amanhecer, envolvendo o convento numa atmosfera ainda mais silenciosa e contemplativa. A irmã Helena havia feito sua visita semanal às famílias da comunidade rural vizinha, retornando ao convento pouco antes das 5 da tarde, carregando sua pequena maleta de medicamentos. A irmã Maria Luísa permanecera na biblioteca durante todo o dia, organizando uma nova coleção de livros doados por um mosteiro da capital. Já a irmã Conceição ensaiara com o coro infantil até às 4 da tarde, preparando-se para a celebração dominical. Jantamos todas juntas como de costume, relatou a irmã Bernadette, uma das últimas pessoas a vê-las. Lembro-me que a irmã Conceição comentou sobre a tempestade que se aproximava. Disse algo como, "Esta noite o céu vai conversar conosco", e sorriu de um jeito que me pareceu estranho na época, mas não dei importância. Após o jantar, as 3 freiras foram vistas dirigindo-se à capela para as orações da noite. A irmã Teresa afirmou tê-las visto saindo da capela por volta das 9 horas, rumando para suas celas. Foi a última vez que alguém as viu. O que intrigou as investigações posteriores foi a ausência de sinais de luta ou violência. Nada fora levado, nem mesmo os poucos pertences pessoais que possuíam. Seus documentos de identidade permaneciam nas gavetas de suas celas. Apenas suas vestes de dormir estavam ausentes, sugerindo que talvez tivessem saído durante a madrugada. Um detalhe perturbador foi a descoberta de 3 rosas vermelhas cuidadosamente dispostas sobre o altar da capela na manhã seguinte, algo que nunca fora prática no convento. Ninguém soube explicar a origem das flores ou seu significado. "Aquelas rosas me deram arrepios", confessou anos depois o padre Anselmo, então responsável pela paróquia. Rosas vermelhas não são flores que se colocam em um altar. Havia algo de sacrificial naquele gesto, como um símbolo que não conseguíamos decifrar. A tempestade prevista por Conceição realmente chegou durante a madrugada, com ventos fortes e chuvas torrenciais que apagaram qualquer possível rastro no exterior do convento. Quando o dia amanheceu e o alarme do desaparecimento foi dado, a natureza já havia se encarregado de encobrir os caminhos que poderiam levar à verdade. E enquanto a comunidade religiosa se reunia em oração pelos desaparecimentos, ninguém poderia imaginar que aquele era apenas o primeiro capítulo de uma história que levaria anos para ser completamente revelada, com um desfecho que nenhuma alma naquele convento poderia prever. Quando o sol nasceu naquela manhã de 18 de outubro, revelando a ausência das 3 freiras, o convento Santa Cecília rapidamente se transformou no epicentro de uma operação que mobilizaria toda a pequena cidade de São Mateus do Sul. O delegado Maurício Fontes, homem de meia idade que raramente lidava com mais do que pequenos furtos e brigas de bar, viu-se repentinamente à frente do caso mais complexo de sua carreira. As primeiras 48 horas foram de buscas intensas. Cães farejadores percorreram cada centímetro do vasto terreno do convento e da mata circundante. Voluntários formaram grupos que vasculharam cavernas, trilhas abandonadas e até mesmo o leito do rio que cortava a propriedade. O helicóptero da Polícia Militar sobrevoou a região por 2 dias consecutivos, sem encontrar qualquer indício das religiosas. "Nunca vi nada igual nesta cidade", relatou Cláudio Mendes, dono do único jornal local. Era como se a terra tivesse se aberto e engolido aquelas 3 mulheres. Nenhum rastro, nenhuma testemunha, nada que nos desse uma direção. A investigação no interior do convento também não revelou pistas significativas. As celas das freiras estavam impecavelmente arrumadas, sem sinais de arrombamento ou luta. Seus poucos pertences permaneciam intactos, exceto por um detalhe que inicialmente passou despercebido. Cada uma das 3 freiras guardava um pequeno caderno de anotações pessoais, uma espécie de diário espiritual que não foi encontrado entre seus pertences. O portão principal do convento,
único acesso oficial, estava trancado por dentro, conforme o procedimento habitual. O sistema de segurança rudimentar, composto apenas por trancas e um interfone antigo, não registrou qualquer atividade suspeita. As câmeras da única agência bancária da cidade, localizada a quase 2 quilômetros do convento, não capturaram imagens das freiras ou de qualquer veículo suspeito nas proximidades. À medida que os dias se transformavam em semanas, o desânimo começou a tomar conta da operação. A polícia, com recursos limitados, não conseguia avançar nas investigações. A mídia nacional, que inicialmente demonstrara interesse pelo caso em comum, logo direcionou sua atenção para outros acontecimentos. Gradualmente, as buscas foram reduzidas, e o mistério das 3 freiras começou a se transformar em mais uma história sem resolução nos arquivos policiais. Foi como se o caso tivesse sido engolido pelo mesmo silêncio que levou nossas irmãs, desabafou a Madre Superiora em uma entrevista concedida 3 meses após o desaparecimento. Rezamos todos os dias por respostas, mas até mesmo nossas orações parecem ecoar num vazio. O que ninguém poderia imaginar é que, enquanto as buscas oficiais esfriavam, olhos invisíveis observavam cada movimento no convento, guardando segredos que só o tempo seria capaz de revelar. E nas sombras daquela comunidade aparentemente pacata, alguém sabia muito mais do que jamais admitira. Conforme o caso das 3 freiras desaparecidas foi se distanciando do radar da mídia e das autoridades, a pequena cidade de São Mateus do Sul transformou o mistério em uma fonte inesgotável de teorias e especulações. O que começou como conversas sussurradas após as missas dominicais, logo se espalhou como fogo em palha seca, criando uma mitologia própria em torno do desaparecimento. A teoria mais aceita entre os moradores mais velhos envolvia a lenda do chamado das montanhas, uma antiga história local sobre religiosas que, ao atingirem determinado nível de pureza espiritual, seriam convocadas por anjos para uma missão divina nas montanhas, nunca mais retornando ao mundo terreno. Esta narrativa mística encontrou terreno fértil entre os fiéis mais devotos, que preferiam acreditar no milagre em vez de enfrentar a possibilidade de um crime. Minha avó sempre contou histórias sobre freiras que desapareciam nas montanhas, relatou Maria Angélica, professora da escola local. Ela dizia que eram escolhidas por Deus para guardar um tesouro sagrado. Claro que isso são apenas lendas, mas muita gente aqui acredita nisso. Em contraste com esta visão romântica, surgiam teorias mais sombrias. Um grupo de moradores começou a especular sobre a existência de túneis secretos sob o convento, supostamente construídos durante o período colonial para esconder ouro e escravos fugitivos. Segundo esta teoria, as freiras teriam descoberto esses túneis e, ao explorá-los, ficaram presas ou se perderam no labirinto subterrâneo. O jornal local chegou a publicar uma reportagem especulativa sobre o assunto, incluindo um depoimento anônimo de um antigo funcionário do convento que afirmava ter visto entradas para passagens secretas na biblioteca onde a irmã Maria Luísa trabalhava. No entanto, a teoria que mais inquietava a comunidade religiosa sugeria um conflito interno grave no convento. Rumores sobre uma suposta descoberta feita pelas 3 freiras acerca de práticas questionáveis dentro da instituição começaram a circular. Falava-se em desvio de doações, documentos falsificados e até mesmo relações impróprias envolvendo membros da igreja local. As pessoas esquecem que nós, religiosos, somos humanos como qualquer outro, desabafou o padre Anselmo em uma homilia que tentava acalmar os ânimos. É mais fácil criar conspirações do que aceitar que não temos todas as respostas. Um elemento que alimentou ainda mais as teorias conspiratórias foi a transferência repentina de 3 freiras e 2 padres que serviam na região menos de 6 meses após o desaparecimento. A diocese justificou as transferências como parte de uma reorganização administrativa normal, mas para muitos, o timing parecia suspeito demais. Entre todas as teorias, uma em particular ganhou força com o passar dos anos: a possibilidade de que as 3 religiosas tivessem voluntariamente abandonado a vida religiosa. Esta versão sustentava que as freiras haviam planejado meticulosamente sua fuga, possivelmente auxiliadas por alguém de fora do convento, para começar novas vidas longe dali. O que ninguém poderia imaginar
é que cada uma dessas teorias continha fragmentos da verdade, peças de um quebra-cabeça que começaria a ser montado somente 8 anos mais tarde, quando um novo personagem entraria em cena para desvendar o que realmente acontecera naquela noite de tempestade. 8 anos se passaram desde o misterioso desaparecimento das 3 freiras. O convento Santa Cecília, antes um lugar vibrante de fé e serviço comunitário, agora abrigava apenas 7 religiosas idosas, e a diocese já considerava fechá-lo definitivamente. O caso das irmãs desaparecidas havia se transformado em uma lenda local, mencionada ocasionalmente, mas cada vez mais coberta pela poeira do tempo. Em março de 2005, o padre Miguel Almeida chegou à paróquia para substituir o falecido padre Anselmo. Jovem com apenas 35 anos e recém-formado em História da Arte pela Universidade Católica, ele trazia consigo um olhar renovado e uma curiosidade natural que logo o colocaria no centro da investigação adormecida. Na primeira semana após sua chegada, durante a reforma do antigo confessionário da igreja, uma peça colonial de madeira escura que não era utilizada há décadas, o jovem padre fez uma descoberta que reacenderia todo o caso. Encaixada em uma fenda quase imperceptível na parede interna do móvel, havia uma carta amarelada pelo tempo, cuidadosamente dobrada e selada com cera vermelha. Quando quebrei o selo, minhas mãos tremiam, contou o padre Miguel anos depois. Havia algo sagrado e ao mesmo tempo perturbador naquela carta escondida por tanto tempo. Era como se o próprio confessionário estivesse confessando um segredo. A carta, datada de 16 de outubro de 1997, um dia antes do desaparecimento, estava assinada pela irmã Maria Luísa. O conteúdo, escrito em uma caligrafia apressada e nervosa, revelava que as 3 freiras haviam descoberto algo de extrema gravidade nos arquivos antigos da biblioteca do convento, algo que ameaçava a própria essência da fé que professavam e que as colocava em perigo iminente. A religiosa mencionava um manuscrito datado de 1768, supostamente escrito pelo fundador do convento, que conteria revelações capazes de abalar os alicerces da igreja local. No entanto, a carta não especificava o conteúdo exato dessas revelações, apenas indicava que as 3 freiras haviam decidido agir para proteger o documento e a si mesmas. O último parágrafo da carta era particularmente inquietante. Se esta carta for encontrada, saiba que escolhemos nosso caminho conscientemente. Não nos procurem onde os homens buscam os desaparecidos, mas onde as almas buscam a verdade. A rosa vermelha aponta para o norte, onde 3 se tornam uma só. Padre Miguel, intrigado pela descoberta, decidiu não levar imediatamente o documento às autoridades. Ao invés disso, dirigiu-se à biblioteca do convento, agora praticamente abandonada, para buscar o tal manuscrito de 1768. Após dias de busca meticulosa, não encontrou o documento mencionado, mas descobriu algo igualmente valioso: o catálogo manuscrito pela própria irmã Maria Luísa, com uma anotação enigmática na entrada referente ao manuscrito. Transferido para o lugar onde a primeira pedra foi colocada, MLHC. As iniciais claramente representavam as 3 freiras desaparecidas: Maria Luísa, Helena e Conceição. Mas o que significava o lugar onde a primeira pedra foi colocada? E por que a menção à rosa vermelha, que aponta para o norte? O jovem padre percebeu que havia encontrado mais do que uma pista. Havia tropeçado no primeiro elo de uma corrente que poderia finalmente revelar o destino das 3 religiosas. O que ele ainda não sabia era que sua descoberta despertaria forças que permaneceram adormecidas por 8 anos e que agora se moveriam rapidamente para manter o segredo enterrado. Mas o relógio já estava em movimento, e a verdade, como a água, sempre encontra um caminho para vir à tona. Até aqui sabemos que 3 freiras desapareceram misteriosamente do convento Santa Cecília em 1997, deixando poucos rastros além de 3 rosas vermelhas sobre o altar. As buscas iniciais foram infrutíferas e diversas teorias surgiram ao longo dos anos. 8 anos depois, o padre Miguel encontrou uma carta escondida no confessionário, escrita pela irmã Maria Luísa,
mencionando um manuscrito antigo e contendo pistas enigmáticas sobre o paradeiro das religiosas. Armado com a carta e a anotação do catálogo, Padre Miguel iniciou uma investigação discreta. Sua primeira atitude foi buscar o significado da expressão "o lugar onde a primeira pedra foi colocada". Após consultar os arquivos paroquiais, descobriu que esta era uma referência à cerimônia de fundação do convento, em 1764, quando uma pedra fundamental fora colocada sob o que hoje seria o Jardim Central. Numa manhã de domingo, aproveitando a ausência das poucas freiras que ainda habitavam o convento, o padre dirigiu-se ao jardim, munido apenas de uma pequena pá de jardinagem. O local exato da primeira pedra era marcado por uma discreta placa de bronze, parcialmente coberta por musgo e quase esquecida sob roseiras antigas. Foi ao remover a vegetação ao redor da placa que notei algo incomum, relatou o padre Miguel em suas anotações pessoais. As roseiras formavam um padrão que, visto de cima, apontava claramente para o norte, e eram todas de rosas vermelhas, exatamente como mencionado na carta. Seguindo a direção indicada pelas roseiras, o padre chegou a um pequeno mausoléu nos fundos do jardim, uma estrutura simples que abrigava os restos mortais dos fundadores do convento. A porta de ferro, embora aparentemente intocada há anos, mostrava sinais sutis de que fora aberta recentemente. A fechadura, coberta por teias de aranha, apresentava micro-arranhões que revelavam uso. Dentro do mausoléu, entre lápides centenárias, uma em particular chamou sua atenção. A lápide de Padre Jerônimo Silveira, fundador do convento, exibia uma peculiaridade. A data de sua morte havia sido ligeiramente alterada, com o numeral 8, modificado de maneira quase imperceptível. Movido por uma intuição, o padre Miguel pressionou o número alterado, revelando um mecanismo oculto. A lateral da lápide deslizou silenciosamente, expondo uma pequena câmara escondida. Ali, protegido por um estojo de couro selado com cera, estava o manuscrito de 1768 mencionado na carta, junto com um envelope lacrado com o símbolo de 3 rosas entrelaçadas. Quando o jovem padre abriu o manuscrito, a verdadeira história do convento Santa Cecília começou a se revelar. O documento, escrito pelo próprio fundador, confessava que a edificação fora construída não apenas como um local de devoção, mas para ocultar um tesouro muito mais valioso. Documentos que comprovavam que as terras da região, incluindo várias fazendas produtivas, pertenciam legalmente aos povos indígenas originários, e não aos colonizadores que as tomaram à força. O fundador, atormentado pela culpa, após participar da expropriação violenta das terras, havia deixado esse registro como uma forma de redenção, na esperança de que um dia a justiça pudesse ser restaurada. No entanto, a poderosa elite local, composta por famílias que haviam enriquecido com essas terras, assegurou-se de que o segredo permanecesse bem guardado dentro dos muros do convento por gerações. O envelope lacrado continha algo ainda mais surpreendente: uma carta recente, assinada pelas 3 freiras desaparecidas, datada de apenas 2 meses antes da descoberta do padre. Isso significava que, contrariando todas as teorias, as religiosas estavam vivas, pelo menos até janeiro de 2005. Mas o conteúdo da carta fez o sangue do padre Miguel gelar. As freiras revelavam que estavam sendo perseguidas e que temiam por suas vidas. Haviam descoberto não apenas os documentos históricos, mas também evidências de que membros proeminentes da sociedade local, incluindo figuras ligadas à igreja, haviam sistematicamente ocultado essas informações e eliminado qualquer pessoa que ameaçasse revelá-las. A carta terminava com uma mensagem críptica: quando as 3 velas se apagarem, busque-nos onde as águas falam com as pedras. O círculo se fecha onde começou. Padre Miguel mal teve tempo de assimilar a gravidade dessas revelações quando ouviu passos se aproximando do mausoléu. Rapidamente, recolocou os documentos na câmara secreta, fechou o mecanismo e saiu por uma porta lateral, segundos antes de uma figura sombria entrar no local. Naquela noite, o padre percebeu que havia tropeçado em algo muito maior e mais perigoso do que um simples desaparecimento. Estava no centro de uma conspiração centenária que envolvia poder,
terras e assassinatos silenciosos. E agora, quem quer que tivesse mantido esse segredo por tantos anos, sabia que ele também conhecia a verdade. O tempo estava se esgotando, e o próximo passo poderia custar sua vida. A pista onde as águas falam com as pedras consumiu 3 dias de intensa pesquisa do Padre Miguel. Consultando mapas antigos da região e conversando discretamente com os moradores mais idosos, ele chegou a uma possível resposta: uma formação rochosa, conhecida localmente como Altar das Águas, localizada a aproximadamente 30 quilômetros do convento, onde uma cachoeira criava um som peculiar ao bater contra pedras dispostas em semicírculo, lembrando um coro entoando cânticos. O local, de difícil acesso e praticamente esquecido após a construção de uma barragem que reduziu significativamente o fluxo da cachoeira, tinha sido no passado um ponto de peregrinação para os indígenas da região antes da colonização. Segundo as lendas locais, era considerado um portal entre mundos, um lugar sagrado onde os espíritos podiam comunicar-se com os vivos. Na madrugada do 4º dia após sua descoberta no mausoléu, o Padre Miguel partiu sozinho em direção ao Altar das Águas, seguindo trilhas abandonadas e orientando-se por um mapa desenhado às pressas. Após horas de caminhada, chegou à clareira onde as águas, agora em fluxo reduzido, ainda cantavam suavemente ao encontrar as antigas formações rochosas. O que encontrou ali mudou completamente a direção da investigação. Escondida entre as pedras, havia uma pequena cabana de madeira, tão bem camuflada pela vegetação que seria impossível notá-la sem saber exatamente onde procurar. O interior revelava sinais de ocupação recente, restos de alimentos, livros e 3 conjuntos de roupas simples, mas nenhum sinal das freiras. Sobre uma mesa rústica, um diário detalhado escrito alternadamente pelas 3 religiosas contava a história de seu desaparecimento e dos anos subsequentes. Segundo o relato, após descobrirem os documentos históricos na biblioteca, as freiras haviam sido ameaçadas por um grupo que se identificava apenas como os Guardiões, uma sociedade secreta formada por descendentes das famílias colonizadoras, dedicada a proteger os segredos que garantiam seu poder econômico e social na região. Temendo por suas vidas, as religiosas planejaram seu próprio desaparecimento, contando com a ajuda de um antigo indígena que conhecia os caminhos secretos da região. As rosas vermelhas deixadas no altar eram um código para este aliado, indicando que o plano havia sido posto em ação. Escolhemos desaparecer para que a verdade pudesse um dia aparecer, escreveu a irmã Helena em uma das passagens. Não foi fácil abandonar nossa vida, nossos votos de estabilidade, mas entendemos que havia um propósito maior em nosso sacrifício. Durante 8 anos, as 3 viveram em diferentes locais remotos, sempre se movendo quando sentiam que haviam sido descobertas. Coletaram mais evidências, mapearam a rede dos guardiões e estabeleceram contato com descendentes dos povos indígenas expropriados, reunindo documentação suficiente para questionar legalmente a propriedade de vastas áreas de terra. A passagem mais perturbadora do diário, escrita pela irmã Maria Luísa, revelava que o próprio padre Anselmo, antecessor de Miguel, estava envolvido com os Guardiões e havia sido fundamental para acobertar crimes cometidos pelo grupo. Sua morte, apresentada oficialmente como resultado de causas naturais, levantava suspeitas de que poderia ter sido eliminado ao demonstrar arrependimento e ameaçar revelar a verdade. As últimas entradas do diário, datadas de apenas 2 semanas antes da visita do padre Miguel, indicavam que as freiras haviam decidido dar um passo decisivo. Entregariam toda a documentação reunida às autoridades federais e à imprensa nacional. Haviam marcado um encontro com um procurador da República na capital do estado para o dia seguinte à visita do padre ao local. Mas algo havia dado errado. A cabana mostrava sinais de que fora deixada às pressas. Uma refeição pela metade sobre a mesa, um livro aberto virado para baixo na cadeira e, mais preocupante, gotas de sangue no chão perto da porta. Uma anotação apressada, rabiscada em um pedaço de papel e escondida dentro de um dos livros, completou o quebra-cabeça. Eles nos encontraram. Se algo acontecer,
Todos os documentos estão com Antônio na aldeia Guarani. Que Deus nos proteja e perdoe nossos inimigos. O padre Miguel percebeu que havia chegado tarde demais para encontrar as freiras, mas talvez não para salvar o legado que elas haviam lutado para preservar. Enquanto guardava o diário em sua mochila, ouviu um barulho de galhos quebrando nas proximidades. Não estava sozinho na floresta. E assim, a caçada que começara há 8 anos com o desaparecimento das 3 religiosas, agora tinha um novo alvo. O tempo estava se esgotando, não apenas para encontrar as freiras, mas também para revelar a verdade antes que ela fosse permanentemente silenciada. Até aqui sabemos que 3 freiras desapareceram voluntariamente em 1997, após descobrirem documentos históricos que comprovariam que terras da região pertenciam originalmente aos povos indígenas. Durante 8 anos, elas coletaram evidências sobre uma sociedade secreta chamada Os Guardiões, formada por descendentes dos colonizadores. O padre Miguel encontrou o esconderijo delas, mas as religiosas haviam partido às pressas, possivelmente descobertas por seus perseguidores. Percebendo o perigo iminente na floresta, padre Miguel abandonou rapidamente a cabana, levando consigo o diário e seguindo por uma trilha secundária que descia em direção ao rio. Os sons de pessoas se aproximando confirmavam suas suspeitas. Os guardiões estavam em seu encalço, provavelmente monitorando seus movimentos desde que começara a investigação. Utilizando seu conhecimento da região, conseguiu despistar os perseguidores e, após uma jornada exaustiva, chegou à pequena aldeia Guarani mencionada no bilhete. Ali, encontrou Antônio, um homem idoso que era respeitado como líder espiritual da comunidade. Esperávamos que alguém viesse, disse o ancião ao receber o padre. As 3 mulheres sagradas nos confiaram a memória da terra. Disseram que alguém de coração justo viria buscar a verdade. Antônio levou o padre a uma pequena cabana, onde, escondida sob o assoalho, estava uma caixa metálica contendo todos os documentos reunidos pelas freiras. Os manuscritos originais do século XVIII, registros de transferência de terras fraudulentos, genealogias detalhadas conectando as atuais famílias poderosas da região aos usurpadores originais, e até mesmo evidências de assassinatos cometidos nas últimas décadas para silenciar possíveis ameaças. Mais chocante ainda era uma pasta contendo fotografias recentes e informações detalhadas sobre os membros atuais dos Guardiões, empresários, políticos, juízes e, para consternação do padre, 2 bispos da região. O grupo havia infiltrado todas as esferas de poder, garantindo que qualquer ameaça fosse neutralizada antes que pudesse se tornar pública. As irmãs vieram há 3 dias, revelou Antônio, confirmando o pior temor do padre. Estavam feridas, assustadas. Disseram que foram descobertas e atacadas na cabana da cachoeira. A mais velha estava muito mal, ferida na cabeça. Segundo o relato do ancião, as freiras permaneceram na aldeia apenas o tempo suficiente para entregar os documentos e receber tratamento básico. Depois, insistiram em partir para não colocar a comunidade indígena em risco, prometendo encontrar outro caminho para fazer a verdade vir à tona. A mais jovem deixou isso para a pessoa que viesse, completou Antônio, entregando ao padre um pendrive e um envelope selado. O envelope continha uma carta endereçada ao portador da verdade, explicando que o pendrive guardava cópias digitalizadas de todos os documentos, além de depoimentos em vídeo das 3 freiras relatando tudo o que haviam descoberto e vivenciado nos últimos 8 anos. As cópias haviam sido enviadas simultaneamente para jornalistas investigativos, organizações internacionais de direitos humanos e autoridades federais, programadas para serem abertas automaticamente caso algo acontecesse a elas. As últimas linhas da carta eram um misto de despedida e esperança. Sabemos que nossa jornada terrena pode estar chegando ao fim, mas a verdade que descobrimos viverá. Não fizemos isso por vingança ou justiça humana, mas porque acreditamos que a reconciliação só pode vir após o reconhecimento dos erros do passado. Que Deus ilumine os corações de todos os envolvidos. Naquela mesma noite, enquanto o padre ainda estava na aldeia, as primeiras reportagens começaram a surgir nos noticiários nacionais.
O esquema centenário de apropriação de terras indígenas, a rede de corrupção e crimes dos guardiões e o desaparecimento das 3 freiras tornaram-se de conhecimento público, causando um terremoto político e social na região. Na manhã seguinte, autoridades federais chegaram à aldeia, buscando a proteção do padre Miguel e os documentos originais. Simultaneamente, operações de busca e apreensão foram realizadas nas residências e empresas dos membros identificados dos guardiões, resultando em múltiplas prisões. Porém, a pergunta que mais importava para o padre continuava sem resposta. Onde estavam as 3 freiras? Estariam ainda vivas, escondidas em algum lugar seguro, ou teriam se tornado as últimas vítimas da conspiração que ajudaram a desvendar? A resposta viria de forma inesperada, através de uma pista que estivera diante de seus olhos desde o início, mas que só agora fazia sentido. E essa revelação final seria a mais surpreendente de todas. A repercussão das revelações sobre os guardiões e a conspiração centenária para ocultar a verdadeira propriedade das terras transformou completamente a pequena cidade de São Mateus do Sul. Em poucos dias, o que era uma tranquila comunidade interiorana tornou-se o epicentro de uma investigação nacional, com jornalistas, autoridades federais e ativistas convergindo para a região. As prisões dos membros mais proeminentes do grupo secreto, incluindo o prefeito, 3 vereadores, o juiz da comarca e um dos bispos regionais, abalaram as estruturas de poder estabelecidas. As terras disputadas foram temporariamente colocadas sob custódia federal, enquanto antropólogos e historiadores trabalhavam para confirmar a legitimidade das reivindicações indígenas. No entanto, para o padre Miguel, uma questão persistia dolorosamente sem resposta: o paradeiro das 3 freiras. Apesar das buscas intensivas, nenhum rastro delas havia sido encontrado desde sua passagem pela aldeia Guarani. Com cada dia que passava, diminuíam as esperanças de encontrá-las com vida. Foi durante a missa de 7º dia pela alma das religiosas, realizada simbolicamente, já que não havia corpos, que o padre finalmente compreendeu o significado da última pista deixada na carta. O círculo se fecha onde começou. Não é um lugar físico, murmurou para si mesmo durante o sermão, a compreensão subitamente clara em seu rosto. É o próprio ciclo da fé e da verdade. Imediatamente após a cerimônia, o padre retornou ao confessionário onde tudo começara, 8 anos antes. Examinando cuidadosamente o antigo móvel de madeira, descobriu um compartimento secreto adicional, habilmente disfarçado na base da estrutura. Dentro, encontrou uma pequena chave dourada e um bilhete com apenas 3 palavras: Santa Maria Madalena. A referência era clara para qualquer pessoa familiarizada com a história do catolicismo. A santa, que foi testemunha da ressurreição, a primeira a ver Cristo ressuscitado e a anunciar a boa nova. No contexto do convento, havia uma pequena capela dedicada a Santa Maria Madalena, raramente utilizada, localizada na parte mais antiga da propriedade. A chave abriu uma porta lateral da capela, revelando uma estreita escada que descia para uma cripta subterrânea, cuja existência não constava em nenhuma planta oficial do convento. O ar era surpreendentemente fresco, circulando através de um elaborado sistema de ventilação disfarçado nas paredes externas como ornamentos arquitetônicos. No centro da cripta, 3 simples lápides de mármore branco estavam alinhadas, cada uma trazendo apenas um nome: Maria Luísa, Helena e Conceição. Diante delas, 3 velas recém-apagadas, com a cera ainda mole, e um livro aberto no altar improvisado. O padre se aproximou, preparado para o pior quando notou algo incomum. As datas nas lápides indicavam falecimentos em 1764, mais de 2 séculos antes do desaparecimento que investigava. Confuso, pegou o livro aberto e começou a ler o que parecia ser um diário, escrito em uma caligrafia que reconheceu como sendo da irmã Conceição. As páginas revelavam uma verdade que transcendia qualquer teoria anterior. As 3 freiras desaparecidas em 1997 não eram as primeiras a descobrir os segredos do convento. Em 1764, 3 outras religiosas,
As originais Maria Luísa, Helena e Conceição haviam tentado denunciar a apropriação ilegal das terras indígenas e foram silenciadas, mortas secretamente e enterradas naquela cripta. Ao longo dos séculos, sempre que a verdade ameaçava vir à tona, 3 novas religiosas assumiam os nomes das originais, continuando sua missão. Era um pacto sagrado, transmitido secretamente através de gerações de mulheres dedicadas à fé e à justiça. As freiras de 1997 eram apenas as mais recentes de uma linhagem de guardiãs da verdade, e agora, com sua missão cumprida, haviam passado o legado adiante. A última entrada do diário, datada do dia anterior, explicava: nossos corpos estão fracos demais para continuar esta jornada. Os ferimentos e os anos de fuga cobraram seu preço. Decidimos terminar nossos dias no mesmo lugar onde nossas antecessoras repousam, fechando o círculo que começou há mais de 2 séculos. Não morreremos como mártires, mas como sementes de uma verdade que finalmente floresceu. Quando lerem estas palavras, já teremos partido para nos juntar àquelas que vieram antes de nós. Não nos chorem. Celebrem a vitória da verdade que perseverou através dos tempos. Padre Miguel fechou o livro, compreendendo finalmente que as 3 freiras, gravemente feridas e sabendo que não sobreviveriam muito mais tempo, haviam escolhido terminar seus dias no mesmo local sagrado, onde a luta pela verdade começara séculos antes. Haviam falecido pacificamente em seus próprios termos, completando o ciclo de fé e resistência. Nas semanas seguintes, exames forenses confirmariam a presença de 3 corpos recentes na cripta, junto com os restos das religiosas originais do século XVIII. Análises de DNA comprovariam que se tratava das irmãs Maria Luísa, Helena e Conceição desaparecidas em 1997. Elas nunca realmente desapareceram, refletiu o Padre Miguel durante o serviço memorial oficial. Estiveram sempre presentes, guardando a verdade como uma chama sagrada, esperando o momento em que o mundo estivesse pronto para vê-la. O convento Santa Cecília, longe de ser fechado, foi transformado em um centro de reconciliação e memória histórica, onde as histórias das freiras e dos povos indígenas eram preservadas e ensinadas. Parte das terras foi oficialmente devolvida às comunidades nativas, que estabeleceram uma parceria com a Igreja para a gestão sustentável da área. E assim, o mistério das 3 freiras desaparecidas foi finalmente solucionado, revelando uma história muito mais profunda e poderosa do que qualquer um poderia imaginar. Um testemunho de como a fé verdadeira não se curva diante da injustiça, mesmo quando o preço a ser pago é a própria vida. Esta história combina elementos de fé, justiça e mistério que atravessam gerações. O que você acha que teria feito no lugar das 3 freiras? Compartilhe nos comentários. E não esqueça de ativar o sino para mais histórias de mistérios não resolvidos toda semana.